Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para vocês no nosso série de episódios A Verdade Nua e Crua. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é para você, meu amigo engenheiro, arquiteto, empresário do segmento da construção civil. Trouxe aqui um vídeo muito importante que nós vamos falar sobre uns destraves mentais para você vender mais, para você faturar mais. Muita gente sabe e fala que a venda é a alma do negócio. Mas na prática, como que nós estamos tratando as nossas vendas? Muito bem. Isso é um fato, que a grande maioria dos engenheiros, dos arquitetos, geralmente quando um profissional tem um perfil muito técnico, ele tende a não gostar muito de vender. Ele não gosta de vender, ou não sabe vender, ou ele não dá a devida atenção para as vendas. Isso acontece muito, pessoal. E o que eu trago nesse vídeo aqui é sobre uma gestão de vendas com uma ótica de engenheiro para engenheiro, uma ótica do dono do negócio, uma ótica de empresário para empresário, uma visão holística da sua empresa. É isso que eu trago aqui, a proposta desse vídeo é justamente isso. É um destravar a mentalidade de venda da sua empresa. O que você vai aprender nesse vídeo aqui é um conteúdo de muito valor e pode transformar a gestão do seu escritório. Olha que legal. Precisa ficar muito claro, essa é a principal mensagem, que a venda é a atividade mais importante da sua empresa. Essa tem que ficar muito claro isso para todos nós. Muito bem. É um assunto que eu gosto muito e tenho muita familiaridade com vendas. Afinal de contas, eu trabalho com vendas há 19 anos que eu faço vendas no segmento da construção civil. Desde o meu primeiro estágio como engenheiro civil, já foi na área comercial. E todas as empresas por onde trabalhei, eu sempre tive uma atuação muito boa, muito positiva. Tive um resultado muito bom nas vendas que eu fiz. Então eu trago aqui para vocês um conteúdo vivido na prática. Como disse, de engenheiro para engenheiro, de empresário para empresário. O que nós vamos falar aqui, basicamente, são 3 maneiras de você aumentar o seu faturamento. Nós vamos falar como você ter novos clientes, vou falar como você vender mais na engenharia e eu vou falar como você consegue escalar as vendas, vender numa quantidade maior. Olha que legal. Eu costumo dizer, eu faço aqui uma analogia, que a venda é o coração do negócio. Se nós pensarmos um pouquinho no nosso corpo, o corpo humano, que o coração ele tem uma função vital para nós. Conforme ele vai trabalhando, vai bombeando, ele consegue fazer com que todo o nosso organismo, todos os órgãos do nosso corpo trabalhem com perfeição. Se o nosso coração não estiver bem, o nosso corpo vai sofrer as consequências disso. Não é? Muito bem. Essa é a analogia que eu faço. Assim como o coração é fundamental e vital para o corpo, as vendas é vital para a nossa empresa, para o nosso negócio também. Nós sabemos que no coração tem várias veias, que são artérias, que alimentam o coração. Geralmente no coração são 3 principais artérias que alimentam. Se às vezes uma delas tem algum problema, está obstruída, as outras compensam aquela que está com algum problema, não é mesmo? Da mesma maneira as vendas da nossa empresa. Nós temos que ter vários canais de venda, vários perfis de cliente que nós atendemos. Porque se em algum momento, por alguma razão, alguns dos nossos clientes não está fechando conosco, não está comprando conosco, os outros canais de venda
vão suprir aquela necessidade. Essa é uma analogia muito inteligente, pessoal. Então, a primeira dica que eu trago no vídeo aqui é: se na sua empresa só tiver um canal de venda, só tiver um tipo de cliente que você atende, a sua empresa está em risco. Isso é um alerta muito importante, né? Você sempre precisa ter mais canais para suprir uma eventual baixa demanda. Muito bem. Esse vídeo aqui, inclusive, não apenas para você empresário, mas de repente você que nem tem um CNPJ ainda, mas que pretende ser empresário algum dia, esse vídeo é bom para você também. É fundamental. Acompanha esse vídeo até o final, que você vai gostar das dicas que eu vou te dar aqui. Muito bem. Sobre a venda, cara, a venda é tão importante, mas tão importante, que eu sempre falo o seguinte: faça a venda, tenha o seu cliente, depois você monta a empresa. E a maioria das pessoas faz ao contrário, monta uma empresa, monta o escritório, e depois vai tentar descobrir quem é o seu cliente, como você vai fazer uma venda. A venda deve vir primeiro do que a própria empresa. Olha que legal, um conceito, né? Um conceito muito importante. Muito bem. Quando o profissional ele tem uma atividade que é estritamente técnica, ele senta numa cadeira e fala: eu sou arquiteto, eu gosto de fazer projetos, eu sou engenheiro orçamentista, eu gosto de fazer orçamentos, e eu foco nisso, eu sou especialista nisso, eu não faço outra coisa. Beleza, não há problema nisso. De repente é um engenheiro que só gosta de ficar no canteiro de obras. Ótimo, nós precisamos de engenheiros que serão especialistas em canteiro de obras, sem problemas. Não há nenhum mal nisso, tá? O problema é que quando você senta numa cadeira numa empresa, e a cadeira que você senta é a cadeira do dono da empresa, do diretor da empresa, ou o nome que você queira dar, você está numa cadeira onde você é o tomador de decisões da empresa, o gestor da empresa. Ele precisa ter uma visão muito além, mas muito além da visão técnica. Eu digo que eu sou empresário já há muitos anos e na cadeira que eu trabalho, a parte técnica não é a mais importante. Tem dia que eu nem olho para a parte técnica, eu cuido de outras coisas. Parte financeira, parte jurídica, parte fiscal, parte comercial, parte tributária. É um universo, nós temos que ter uma visão holística, uma visão ampla do negócio, né? Isso é fundamental. Muito bem. Vou trazer aqui para vocês, compartilhar com vocês uma experiência de engenheiro gestor. É isso que a minha proposta do vídeo. Seriam, assim, muitos assuntos que poderíamos falar sobre a gestão de um negócio. Poderia falar aqui sobre a parte fiscal, parte de departamento pessoal, parte comercial, técnica, canteiro de obras, suprimentos, jurídico, mas eu não vou deixar esse vídeo longo. Eu vou citar aqui duas partes importantes e depois nós vamos entrar diretamente no assunto da venda, que é o objetivo principal do vídeo, tá? Mas olha que legal, o conhecimento fiscal é fundamental. Vamos falar um pouquinho de contabilidade. Se nós tivermos uma atenção muito boa para a parte fiscal da nossa empresa, existem maneiras que você emite nota fiscal do serviço que você executa e você paga menos imposto. Então, precisa cuidar disso muito de perto. Não basta você ter um contador e confiar que ele faça o serviço. Não, tem que tratar isso com muito de pertinho. Eu tenho um vídeo que só falo sobre contabilidade. Acompanha no canal, que é um vídeo muito interessante, tá? Uma outra chamada que eu trago para vocês aqui é sobre o departamento pessoal, por exemplo. A grande maioria, eu tenho certeza, você que está assistindo não sabe do que eu vou te falar agora. Existe uma modalidade de contratação dentro da lei do CLT que chama-se contratação de regime intermitente. Cara, é fabuloso. A contratação intermitente você consegue economizar muito dinheiro. E a maioria dos empresários não sabe que existe isso.
E digo mais, a maioria dos escritórios de contabilidade não sabem que existe isso, por isso que eles nem te oferecem. Então, eu tenho um vídeo que fala só sobre isso. Dá uma olhada nele, assista. É fabuloso para você economizar dinheiro. Tá bom? Veja só essa história. Muito legal. Certa vez eu estava trabalhando numa indústria na cidade de Barueri, Grande São Paulo, como engenheiro de vendas. Eu trabalhei nessa empresa durante 8 anos. E uma vez eu estava ali tomando um cafezinho no corredor com o dono da empresa. Ele me falou a seguinte frase. Ele me confessou com o seguinte dilema que ele vivia ali. Ele falou assim, Eliezer, quando eu preciso contratar um vendedor, eu anuncio uma vaga, aparece milhares de vendedores. Quando eu preciso contratar um engenheiro, eu anuncio uma vaga, aparece centenas de engenheiros. Mas quando eu preciso contratar um engenheiro vendedor, eu demoro muito tempo para conseguir preencher essa vaga. Porque é um fato, a grande maioria dos engenheiros não sabem vender. Isso é um fato tão real, pessoal, tão real e tão atual, que percebam aqui, nós temos uma quantidade absurda, enorme, de engenheiros e de arquitetos que ralaram, que estudaram, que se formaram, que tem lá o seu CAL, o seu CREA, que estão trabalhando como motorista de aplicativo. Por quê? Porque não sabem vender o seu próprio trabalho. Esse vídeo serve para os nossos colegas que estão fora do mercado de trabalho. Esse vídeo é fundamental. Compartilhe esse vídeo com aqueles seus colegas que podem estar numa situação que precisam aumentar suas vendas. Por favor. Eu decidi fazer esse vídeo justamente para isso, para despertar nas empresas de construção uma nova visão sobre as vendas e aumentar o faturamento. Muito bem. Como diversificar os clientes? Entrando aqui no assunto das vendas, né? Eu trouxe para vocês aqui, o assunto de vendas ele é complexo, ele é amplo, né? Mas eu trouxe para vocês aqui dois modos de vender, que eu chamo de venda passiva ou venda ativa. A venda passiva, ela são as vendas que nós fazemos no mercado privado. Tanto faz pessoa física como pessoa jurídica também para outras empresas. São vendas que geralmente acontecem por meio de indicação ou por, de repente, alguém que tem lá o nosso cartãozinho de visita, alguma ação de marketing que você fez, alguém que viu um anúncio seu, enfim. O cliente encontrou você de alguma maneira, de alguma forma, pediu um orçamento e você, claro, atendeu ele da melhor maneira que você conseguiu fazer, elaborou proposta, de repente até fez uma visita, montou um orçamento, mas no final da história, quem vai decidir se vai comprar ou se vai te contratar é o cliente. Então, na venda passiva, a decisão está na mão do cliente. É esse o ponto, né? E na venda passiva, é necessário que você tenha algumas ações para que ela aconteça. Ações de marketing, você faz lá um anúncio no Google, você tem lá um ponto comercial no local estratégico, isso ajuda também. Você tem lá uma divulgação do trabalho, você tem lá um site, outros Instagram, alguma coisa assim, folder, cartão de visita e aguarda o cliente entrar em contato contigo. Quando você faz uma ação de marketing bem feita, você aumenta as chamadas, aumenta o número de clientes que faz contato contigo, consequentemente você aumenta a chance de você fechar o negócio. Mas ainda assim é uma venda passiva. A venda passiva é a venda onde o cliente vem até você. E é o cliente que decide se vai comprar de você ou se não vai comprar de você. Não é mesmo? Muito bem. E existe um outro modelo de venda, que eu chamo de venda ativa. A venda ativa, o que mais me cativa na venda ativa
quando você tem o poder de escolher para qual cliente você vai vender. Olha que legal. Eu, como empresário, como vendedor do meu trabalho, do meu produto, eu escolho para quem eu quero vender. Isso é uma venda ativa. Isso acontece no universo de vendas para os órgãos públicos, mercado público. Isso acontece. Eu, como empresário, eu escolho. Eu quero vender para o Exército. Não. Eu quero vender para a Polícia Militar. Eu quero vender para a Prefeitura de Curitiba, por exemplo. A decisão se quero vender para ele ou não é minha. É uma venda ativa. Interessante isso, não é? Muito bem. Numa venda para o mercado público, que é a venda ativa, eu não preciso ter um ponto comercial no local estratégico, eu não preciso ter site, não preciso ter Instagram, não preciso ter nenhuma ação de marketing, não preciso de indicação de ninguém, eu não preciso esperar o cliente bater na minha porta. Não preciso disso, porque é uma venda ativa. A única coisa que eu preciso ter para fazer uma venda para o governo é documentos. Eu preciso estar documentado para fazer uma venda para o governo. Fabuloso, não é isso? Muito bem. Como vender mais na engenharia civil? Muito simples. Primeira coisa, temos que ter uma mentalidade aberta, adquirir conhecimento para entender realmente como funciona o mercado de obras públicas. Eu sempre gosto de relembrar, quando faço uma palestra, faço bastante palestra nas associações de engenheiros e arquitetos em todo o Brasil, eu sempre digo a seguinte frase: lembra o dia que nós nos formamos, pegamos lá na colação de grau o nosso diploma de engenheiro, de arquiteto, nós fazemos um juramento. É mais ou menos assim: eu juro solenemente utilizar os conhecimentos adquiridos na minha graduação como engenheiro, como arquiteto, em benefício da humanidade, da sociedade. Mais ou menos essas são as palavras, muito bonitas. E sabe que uma excelente maneira de nós servirmos a sociedade é quando nós fazemos uma obra pública. Não é verdade? Atingimos um número grande de pessoas. Imaginem quanto as pessoas da nossa comunidade, da nossa sociedade, não precisam que os prédios públicos estejam bem pintados, bem conservados, precisam de repente ir a um serviço de alvenaria, um serviço de pedreiro, de encanador, precisa de um arquiteto, precisa de um engenheiro. A sociedade precisa de escolas bonitas, creches bem feitas, hospitais que possam atender bem a sociedade. Quem vai construir tudo isso? A sociedade precisa de ruas pavimentadas, com calçada, sem buracos. Quem vai fazer isso? Somos nós, engenheiros e arquitetos empresários. É nós que vamos prover isso para a sociedade. Já parou para pensar nisso? Precisa ficar claro, pessoal, claro. Fazer obra pública, você não está fazendo uma obra para o político, ou para o partido A, partido B. Não é nada disso. Quando você faz uma obra pública, você está fazendo uma obra para a sociedade. Olha que legal, independente de quem seja o governante, não importa. O seu serviço é para a sociedade. Preciso quebrar alguns preconceitos totalmente distorcidos que falam, uma parte das pessoas acha que serviço público significa serviço de má qualidade, ou serviço público é serviço com desvio de verba, roubalheira. Não, não é isso, pessoal. Isso é uma distorção da realidade. Digo mais, a sociedade precisa de engenheiros, a sociedade precisa de arquitetos, a sociedade precisa do nosso trabalho. Vou trazer aqui um exemplo que aconteceu dentro da minha empresa. Muito legal. Na minha empresa, uma das atividades que nós fazemos é serviço de impermeabilização e restauração em caixas d'água.
castelos d'água, torres metálicas, taças metálicas, reservatórios de grande porte, né? E nós fizemos um serviço numa grande metrópole aqui perto. Um serviço que nós fizemos foi um serviço para fazer a impermeabilização de 40 reservatórios em 40 escolas. E um belo dia, um dos meus colaboradores me chamou e falou: Eliezer, precisava conversar com você. Eu falei: pode falar. Eu falei: estou muito feliz hoje. Eu falei: eu entrei dentro dessa caixa d'água, era uma caixa d'água metálica. Ele falou: a caixa d'água estava totalmente enferrujada por dentro, precisava de um reparo urgente, estava contaminando a água perdeu a sua potabilidade ali devido à degradação do reservatório. Nós entramos e fizemos um belo serviço, uma restauração fabulosa, o acabamento ficou excelente. Ele falou: eu estou muito feliz de ter feito esse serviço aqui, Eliézer, muito feliz, porque o ano que vem a minha filha vai estudar nessa escola. Olha que legal. Então ela não está fazendo um serviço ali para... Possivelmente o filho do prefeito não vai estudar naquela escola, mas o filho de um cidadão comum vai estudar naquela escola. Olha que legal. É isso que eu estou dizendo, que a gente faz um serviço para a sociedade, a gente faz uma obra pública, nós estamos melhorando a vida, a qualidade de vida das pessoas. Fabuloso isso, não? Muito bem. Uma outra grande vantagem de fazer obras públicas é que você consegue escalonar o seu negócio, escalonar as vendas do negócio, tá? Você consegue diversificar o produto que você faz, você consegue diversificar o tipo de cliente que você atende, você consegue aumentar o valor das suas notas fiscais, o ticket de venda, você consegue fazer vendas escalonadas, vendas no atacado. Olha que legal. Por exemplo, se o nosso escritório nós estamos acostumados a fazer projetos, por exemplo, projetos de arquitetura ou projetos de corpo de bombeiro, que é muito comum hoje em dia, projetos para você tirar um ABCD. Quando você atende um cliente do mercado privado, geralmente você atende e executa um projeto de um local, de um endereço, de um edifício. Não tem nada errado nisso, está muito bom. Mas você sabe que quando você fecha um contrato para fazer um projeto de bombeiro, por exemplo, de uma prefeitura, geralmente não vai ser só de um endereço. Você vai fechar um único contrato, vai fazer 10 endereços, 20 endereços. De repente você faz 30 projetos com um único contrato. Isso significa você está escalonando o seu negócio. Você está aumentando o seu faturamento de uma maneira muito interessante, né? Na minha empresa, por exemplo, comentei com vocês da caixa d'água. Quando eu elaboro uma proposta no mercado privado, faço uma visita, mando uma proposta, faço uma negociação, geralmente eu fecho uma caixa d'água a cada cliente que eu formalizo um contrato no mercado privado. Quando eu atendo o mercado público, eu consigo fazer uma escala nisso. Com um único contrato, eu faço 40 caixas d'água, 50 caixas d'água. Isso é muito interessante, isso chama escalonar o negócio. Isso faz com que o faturamento da empresa fique expressivo. Legal isso, né? Quais são as principais vantagens de você realizar uma obra pública? Eu trouxe algumas aqui. Primeiro, já disse, você vai fazer um serviço para a sociedade. Uma grande vantagem. 2, você vai trazer visibilidade para a sua empresa. Você se lembra, você já passou em muitos lugares, tem lá uma obra acontecendo, é obrigatório colocar uma placa na obra, a data de início, a data de fim, o número do contrato, o valor da obra e o nome da empresa que está executando. Isso se chama visibilidade para a sua empresa. Isso é uma grande vantagem. Uma outra vantagem, é a que eu mais gosto, você escolhe para quem você quer vender. Você escolhe o cliente. Isso é uma ótima vantagem. Outra vantagem, você consegue dar escala para o negócio, você consegue faturamento expressivo. Acabamos de falar sobre isso. Você consegue gerar empregos. Quanto mais obra você tiver, mais contrato você tiver, mais emprego você vai gerar. Isso também é um benefício para a sociedade. Você consegue bons contratos, mesmo que você acabou de abrir um CNPJ, que a sua empresa seja nova, que ninguém nem te conhece, você não precisa da indicação de ninguém. Você consegue ganhar contratos
mesmo com uma empresa recém-formada, recém-criada. Você consegue aumentar o faturamento da sua empresa e você vai estar vendendo para o maior cliente do Brasil. O maior cliente do Brasil é o governo, né? Para finalizar, o recado que eu preciso te dar é esse. A sociedade precisa de bons profissionais. A sociedade precisa de você. E não é apenas que você vai fazer uma venda. Eu digo que você vai realizar sonhos. Você, aumentando o faturamento da sua empresa, vai realizar o sonho de quem estiver ao seu redor e vai realizar os seus sonhos também. Essa é a mensagem que eu quero dizer para você. Aumente as suas vendas, aumente o seu faturamento e realize os seus sonhos. Muito obrigado por ter assistido. Acompanhe o canal, vai ter mais vídeos. Até mais. Um abraço.